Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda agora a sermos fiéis, Pai, a Ti na exposição da Tua palavra. Portanto, Pai, eu rogo, Pai, pela sabedoria do Teu Santo Espírito, pelo que Ele me deu o entendimento, não só a mim, mas a todos os presentes, de maneira que nós possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor. Esta é a intenção, Pai. Que o Teu povo seja um povo que cresce no conhecimento, em fidelidade, em amor, em fé. Senhor, nosso Deus, atenta para esta igreja, Pai Santo, e supra ela em todas as suas necessidades, Senhor. Que nós possamos cumprir com êxito o propósito pela qual o Senhor criou a Tua igreja. E que assim, Senhor, naquele grande dia, ela se ache em louvor na Tua presença. Em nome de Jesus mesmo que nós oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Puxa, eu fiquei contente que o pastor Miguel vai vir aqui, mas fiquei triste porque quarta-feira, né, para mim é impossível. Mas feliz que ele virá. A gente tem carinho e estima pelo irmão pastor. Irmãos, a semana passada nós falamos sobre a regeneração de Deus, a regeneração espiritual do crente, né, que faz o homem ser um crente, para ser mais preciso. E nós lemos vários textos, né, importantes da palavra, não que sejam únicos, mas tem muitos outros, mas de certa, né, a verdade é que a Bíblia, ela mostra sempre que, né, desde a queda no pecado, é Deus operando em favor do homem, né? E que a boa obra, de fato, ela é toda pertencente a Deus, que por seu amor, por graça, né, misericórdia, esses atributos, né, são todos entrelaçados entre si, né, e talvez, né, muitos deles derivados do grande amor de Deus, né? Deus é amor, e estendeu-se a nós o amor de Deus, estendido a nós na operação de Deus que trouxe ao pecador e traz ao pecador salvação, reconciliação com Ele. Esse é o motivo da nossa maior alegria, irmãos, né? A alegria do crente está em ser reconciliado com Deus, né? É óbvio que se não formos reconciliados com Deus, sinceramente, que nunca tivéssemos existido, amém, irmãos? É fato isso. Ai do homem que passar por essa vida sem reconciliação com Deus por Jesus Cristo. Eu não posso nem consentir isso para aqueles que eu amo. Não posso nem imaginar. E eu clamo a Deus por salvação. Não só pelos meus, mas também pelos dos irmãos também. A gente olha, né? A gente nas nossas orações, eu gosto de lembrar de todas as famílias dos irmãos aqui. E a gente sempre busca aqueles que não têm paz com Deus, né? Em nossas orações, para que eles venham a ser alcançados também e venham a fazer parte do povo de Deus, né? E que Deus opere neles como operou em nós, graciosamente, né? Amorosamente. Obviamente, irmãos, a gente sabe, Deus tem propósitos eternos, né? O plano de Deus está estabelecido desde a eternidade passada em todos os pontos. Não vai ter nada que vai ser acrescentado e nem tirado. É importante que nós saibamos disso, irmãos, né? Deus já tem o plano todo escrito.
já está todo consumado, não tem nada a ser mudado. Deus não muda. Tudo está já pronto. De fato, para Deus que não está preso no tempo, nem no espaço, Ele preenche todos os tempos ao mesmo tempo, ininterruptamente, porque não tem tempo para Ele. É difícil expressar essas coisas, né? Já está tudo consumado, né? Por isso que fala que aos que justificou, a esse também já glorificou como algo consumado. Paulo fala que Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, já estamos lá. No âmbito eterno do Deus eterno, já estamos lá. Por isso, irmãos, que nós temos a certeza da nossa salvação, porque Deus já nos colocou lá. E de lá Ele não vai nos tirar. Então Deus opera, irmãos, desde a eternidade Ele opera a nossa salvação, né? E que em termos práticos foi se consumando na medida que o tempo foi passando, né? Desde a queda, Deus já ali no Éden, matando aquele animal, que não sei que animal era, né? Mas teve um animal ali que deu a sua vida para ceder a sua pele, para que Deus fizesse vestimentas adequadas a Adão e Eva. Eles até então tinham se coberto com folhas de figueira, inadequado, não era suficiente para cobrir a nudez, né? Mostrando ali é o evangelho, né, irmãos? Folha de figueira não cobre nudez do homem, né? O homem por si mesmo, ele não cobre o seu problema, o seu pecado, a sua culpa. Deus o fez, mostrando a obra de Deus, a operação da graça de Deus, já ali, em figuras. E assim Deus foi operando a sua salvação, esclarecendo, dando cada vez mais conhecimento daquilo que Ele estava fazendo, daquilo que Ele ainda faria, ainda fará. Jesus Cristo veio no tempo, na consumação dos tempos, segundo o plano de Deus, no tempo adequado que Ele mesmo estabeleceu, para nos efetuar uma eterna salvação. De fato, ali na obra de Jesus Cristo, irmão, se consumou a salvação de todos aqueles que Deus escolheu para tanto. E vai se consumar de forma gloriosa no futuro, para nós que cremos, né? E isso tudo começa com a regeneração, irmão. Em termos práticos, o nosso relacionamento com Deus, como já lemos, né? Ele começa com a regeneração. A nossa relação com Deus começa na regeneração de Deus. Isso tudo começa quando Deus nos coloca em contato com a sua palavra. Eu agradeço a Deus e por todos os irmãos, porque Deus colocou você em contato com a palavra dele. Porque, como veremos, ela é o meio pela qual Deus operou em você, em mim, a regeneração.
espiritual. Por isso, irmãos, que a palavra tem que ser valorizada ao extremo. Esse livro, ele tem que estar na nossa vida ocupando um espaço único, ocupando uma importância única, destacadamente. Ela é a palavra de Deus. Foi por meio dela que Deus me salvou. É por meio dela que Deus faz toda a obra. Nenhuma obra é feita à parte do que está escrito aqui, da parte de Deus. Toda a operação de Deus é por meio da palavra dele. Ela é a espada do Espírito. Ela é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Como Deus vai operar na nossa vida se eu sou alheio à palavra dele? Se não leio, não estudo, não medito, não penso nela. Você pensa na palavra de Deus durante o seu dia a dia? Você se recorda dos estudos, da pregação que é feita aqui? Você questiona, indaga a si mesmo, com base naquilo que você ouviu? Você sonda, assim como eu, a nossos corações, nossos passos, nossas ações, à luz daquilo que temos ouvido. Isso é importantíssimo, irmãos, né? Porque a palavra de Deus é, sim, o poder de Deus que opera em nós desde a regeneração. Ela não pode ser de maneira alguma negligenciada. Jamais o faça, meu irmão. Não deixe a palavra para lavar a louça, irmã. Não deixe a palavra por causa da televisão. Não deixe a palavra por causa da cama. Não deixe a palavra por qualquer coisa. Eu atento, eu estou lendo o Velho Testamento, né? Lendo. Você vê que as minhas meditações têm tudo a ver com o Velho Testamento? É porque eu estou lendo, viu? Né? Então, eu vou vindo e de vez em quando eu dou aquele break, né? Deveria ter dado mais break até agora, né? Dei muito pouco break até aqui, né? Mas segunda-feira tem mais um, tá? Mas, irmão, chama a atenção como a importância de se atentar à palavra de Deus, de ter ela no coração, na mente, né? No caso do Velho Testamento, as leis de Moisés, não se aparte dela, tenha ela na sua cama, na sua cabeceira, na testeira, enfim, todo lugar, esteja com ela é a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa vida. Se nós não nos desviarmos dela, está tudo bem conosco. Mas se nós nos desviarmos dela, irmãos, a palavra já adverte. Então, atentemos para a palavra de Deus. E é ela que nos traz reconciliação com Deus, é ela que nos vivifica. Por meio dela, Deus faz isso. A operação de Deus na vivificação começa com a palavra de Deus. Por isso, a necessidade dela.
Irmãos, não há salvação fora de Deus, amém? Né? Eu vou ler alguns textos que está aqui, os irmãos vão meditando, e se quiser ser rápido, o meu está aqui tudo escrito, né? Lá em Isaías 43:11 ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de Deus não há salvação alguma. Eu digo, não há salvação da perdição eterna. Deus é o Senhor da salvação. Mas, irmãos, entenda que Ele é o Senhor da salvação do começo ao fim. Tem uma interação com o homem, tem a participação, tem uma parte, né, que Deus interage conosco e nós correspondemos à operação dele. Mas Ele é o Senhor da salvação. É Ele. E não há outro. Logicamente, aqui colocando também outro, né, tem povos de outras culturas, de outras nações, que creem em deuses que não são Deus. Que não são deuses. Né? Que não pode salvar. Nessa época aqui, havia muitos deuses. Mas não há salvação fora de Deus, porque não há outro Deus. Me chama a atenção aquela passagem de Elias, né, que eu li essa semana. Inclusive tem a ver com a meditação que eu vou colocar amanhã. Mas amanhã não, é amanhã. Quando Elias falou, vamos lá, Baal é Deus? Se Baal é Deus, então segue ele. Agora, se o Senhor é Deus, então siga-o. Mas ficar cocheando entre dois pensamentos. Mas o único Deus que responde por fogo é o Deus verdadeiro. Pode ter certeza, irmãos, que se nós confiarmos em Deus, no Deus verdadeiro, a quem nós servimos, de quem nós somos, Ele interage com a gente, Ele opera, Ele nos ouve e Ele responde. Porque não há outro Deus e não há salvação fora do nosso Senhor. Em outro texto ele diz: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, porque não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Palavras contundentes, irmão. Deus é o único que pode revogar isso, essa autoridade pessoal, esse testemunho acerca de si mesmo. Eu sou e não há outro. Porque é verdadeiro. Em 1 João 5,20 diz: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. O verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, irmãos, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Assim como o Pai é a vida eterna, Jesus Cristo é a vida eterna, assim como o Espírito Santo é.
Jesus Cristo é a vida eterna. E é nele que nós estamos, irmãos. Por isso que o crente, esse mesmo João diz, né, em certa carta, ele diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que creais em Jesus Cristo. Não tenha dúvidas, irmãos, acerca da vossa salvação se estás em Cristo Jesus. Lógico que João ali fala, né, das características daqueles que estão em Cristo. Ele ama o irmão, ele não ama o mundo, ele não vive no pecado. Se temos essas características, que é do cristão, então nós realmente estamos em Cristo. Fomos purificados, o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo pecado. E temos a salvação, porque Ele é salvação. Jesus veio para salvar o mundo, porque Ele é o único Salvador. E não há outro. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho, irmãos, é as boas novas de salvação em Cristo. Quando nós formos evangelizar, não devemos poupar falar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que estar o tempo todo sendo mencionado. Nota Paulo quando fala, já notaram nos escritos de Paulo, o quantas vezes Jesus usa o nome de Jesus Cristo? De Jesus, Jesus, Jesus. Preste atenção nisso. Tem que ser enfatizado. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é a razão e não a outra da nossa salvação. Salvação num termo muito geral. Desde a nossa regeneração, justificação, santificação, consagração, glorificação. É Ele a causa. É Ele que fez a obra redentora, perfeita, completa, eterna, irretocável, que nunca vai perder o seu valor. Então, Jesus Cristo é a salvação, porque Ele é Deus, e não há salvação fora de Deus. Lógico que Deus é nosso Salvador, irmãos, num sentido muito mais amplo, né? Ele nos salva de muitas coisas, né? Toda aquela salvação, irmão, de perigos, de doenças, de males, é tudo operação de Deus. Você acredita isso em alguma outra coisa que não seja Deus? Você coloca acaso na sua vida? Tire acaso da sua vida. Coloque Deus na sua vida. Em todas as coisas. Glorifiquemos a Ele. Porque Ele é salvação até nessas questões da providência. No seu poder sempre eterno, no seu cuidado amoroso para com todos os seus, irmãos. Deus vai nos salvando dia a dia. Ele acabou de me salvar numa viagem de São Paulo para cá. Todos vocês. Ele acabou de nos salvar de muitas doenças que já nos poderiam ter nos matado. As doenças estão aí. Mas Deus nos salva. Ele é o nosso Salvador, até nesses aspectos. Ele nos salva da solidão, Ele nos salva da depressão, Ele nos salva
da pobreza extrema. Deus é Salvador, especialmente na nossa salvação, na nossa reconciliação com Ele, mas também em todos esses aspectos Ele é salvação. Amém? Amém. Porque quando a gente vê no mundo, né, irmão, a gente vê os homens glorificando a si mesmo, né? Mas o crente, irmãos, nós glorificamos a Deus em tudo. Que seja assim mesmo. Que nada possamos tirar de Deus, de lhe dar a glória. Viu? Se é coisa boa, provém de Deus. Se Deus é o autor da salvação, irmãos, Ele também, obviamente, é o autor da regeneração. A regeneração, o novo nascimento espiritual que nos capacita, que nos leva para Deus por meio do arrependimento e fé, é obra de Deus. Se nós formos atentar bem, né, nós já lemos esse texto lá de João, capítulo 3, os irmãos podem ir lá, né? Jesus falou para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode entender, consequentemente não pode crer. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendeu, né? Ele pensou em termos físicos, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito, o Espírito, irmão, é Deus. Aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ele não é um Deus, ele é Deus. Tem que nascer de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Se não nascer de Deus, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Então a regeneração, ela é sim obra de Deus. Jesus falou: aquele que é nascido da carne é carne, quer dizer, né, fisicamente falando, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Operação de Deus no espírito do homem. Na regeneração espiritual, vai haver uma regeneração, sim, geral, que envolve a criação como um todo e inclusive o nosso corpo sendo salvo. Que nós chamamos de a glorificação do corpo, a manifestação dos filhos de Deus no seu ápice, na sua maneira plena. Hoje nós não somos filhos, nós somos filhos de Deus, irmão, já adotados no papel, nome escrito no livro da vida. Somos filhos de Deus, Deus nos trata como tal, mas não somos ainda naquele sentido pleno, porque esse corpo não faz parte da filiação de Deus. Ele não completa o Filho de Deus. Ele não pode fazer parte. Ele tem que ser tirado fora. E a partir de quando nós somos revestidos, aí sim, nós seremos filhos de Deus na maneira plena, completa. Tudo espiritual, inclusive o corpo. Perfeito.
digno de estar na presença de Deus, digno de andar com Deus e de estar com Ele eternamente. Então, a salvação, ela é a regeneração, ela é obra de Deus, porque Deus é o autor da salvação, e sem regeneração não há salvação. Notem, irmão, as expressões de Jesus Cristo. Se não nascer de novo, não pode, não é possível. É preciso ser regenerado. A partir daí é que vem as outras coisas. A regeneração não é consequência. Ela é a causa de todos os outros passos na salvação. Tudo obra de Deus, começando por ali, em termos práticos, no que diz respeito a nós, irmãos. Obviamente que tudo é pelo que Jesus Cristo fez. Nada disso seria feito, nada disso seria aplicado se Jesus Cristo não tivesse feito o que fez, a obra redentora. Tudo é por Ele e para Ele. A salvação toda provém dEle, especialmente do que Ele fez na cruz do Calvário para satisfazer a justiça eterna, em favor dos salvos. Tito 3, de 3 a 6. Tem que ficar esperto aqui, viu? Já passou, né? É 8h20? 11h20? 8h20. Olha, são 11h20. Nossa, irmãos. É impressionante como o tempo voa, né? A gente aqui não percebe, né? Os irmãos aí sentados percebem, né? Quem não leu a semana passada, vai quem quer. Vamos lá. Irmão Leandro, o irmão tá com a Bíblia aí? Tito 3, irmão, de 3 a 6. Porque também nós éramos no outro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Passagem clara, né, irmãos? Primeiro mostra quem éramos nós. É aquilo que está lá também em Efésios, né? Mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição do homem, essa é a nossa condição, é a condição de todos. Deus encerrou todos debaixo do pecado, irmãos. A palavra de Deus é bem clara nisso. Para com todos usar de quê? De misericórdia. Não é isso que está na palavra de Deus? É isso aí. É misericórdia de Deus operando. E aqui ela é usada, assim como o termo benignidade e amor, né? Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação, que é por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus já disse lá, nascer do Espírito e da água. Apareceu a benignidade de Deus, irmãos.
junto com a queda, veio a benignidade. Primeiro veio a perdição, mas imediatamente, logo em seguida, já veio a salvação. E todos os irmãos, os salvos, que foram salvos e que serão salvos, eles são salvos pela misericórdia de Deus, mediante essa lavagem e renovação que é pelo Espírito Santo. Obviamente que nós, como vamos ver, irmão, tem a consequência imediata disso. E qual é a consequência imediata disso? Tudo é pela palavra de Deus. Quando as pessoas ouviam a palavra de Deus, aqueles que eram regenerados, eu estou falando daquilo que eu creio, tá, irmãos? Se o pastor quiser discordar, pode discordar, tá? Ou algum irmão. Mas aqueles que eram regenerados, eles manifestavam o quê? Primeiro, irmãos, veio o entendimento. A regeneração, primeiro ponto, ela abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender. Porque até então, qual é o entendimento? Como está o entendimento do incrédulo? Cego, não é? Não é o que a palavra dela fala? Cegueira de entendimento. Não consegue ver. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Se não nasce do Espírito, não pode nem ver. Não pode entender. Mas junto com esse entendimento, aquele entendimento de que nós somos miseráveis pecadores, não é, irmão? O primeiro entendimento não é esse? Ai de mim! Tem misericórdia de mim, pecador. Como diz aquela parábola do publicano. Vem o arrependimento. Esse é o arrependimento, não é, irmãos? Fruto da regeneração, arrependimento. Mas não somente arrependimento, mas também fé. E salvação. Nota que a justificação é consequência da fé, não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uma vez crente, pela fé em Jesus Cristo, imputado justiça. Considerado justo. Aquele ato jurídico, forense, né? Que não afeta diretamente o caráter da pessoa, mas o estado jurídico dele diante do juiz de toda a terra. Mudança jurídica. No tribunal de Cristo, já não somos mais culpados. Paira sobre nós uma justiça imputada. Jesus Cristo. Mas eu não teria fé se eu não tivesse sido regenerado por Deus. A regeneração me leva ao arrependimento e me leva à fé e à justificação. E, consequentemente, a santificação, consagração e, por fim, a glorificação. Eu creio piamente, irmãos, nesse caminho, o caminho glorioso da salvação como Deus estabeleceu. Ele operando. E as manifestações, elas vão acontecendo. Quando você vê Zaqueu
Eis que eu dou metade dos meus bens, e, né? Manifestação de uma regeneração. Aqueles povos lá em Atos, senhores, o que eu faço para poder ser salvo? O que eu tenho que fazer? O próprio carcereiro. Obra de Deus operando nele. Obra da regeneração, obra do Espírito. A palavra estava sendo pregada. A palavra estava sendo disseminada. E Deus operando por meio da sua palavra. Operando o quê? Operando regeneração, operando consequentemente arrependimento, operando a fé e salvação. Obra de Deus. Por isso que nós continuamos pregando, irmãos. Porque quem opera é Deus. Às vezes nós olhamos muito para fora aí, né? E olhamos os homens e falamos, nossa, esses homens aí não vão crer, não. O homem passa ali e nem olha para a nossa igreja. Mas o poder, irmão, salvador, é daquele que não pode ser resistido. Daquele cuja palavra não volta vazia. Daquele que dá ordens, até para curvos. E eles obedecem. Como Deus não pode salvar toda essa comunidade aqui do nosso ao redor? Então nós temos que olhar com esses olhos, irmãos, esse olho de fé, de que essa operação salvífica, ela é a operação de Deus, no poder de Deus, no propósito de Deus, não segundo obra de justiça. Ninguém buscava a Deus. Alguém aqui buscava a Deus quando Deus te encontrou? Não, a gente buscava os prazeres da carne. É Deus quem operou. Por graça, por misericórdia, por amor, como nós lemos aqui. E vamos encerrar por aqui. Irmãos, alguma palavra, pastor? Apenas que eu concordo com você. Sabe, irmãos, uma da grande preocupação que eu tenho na minha vida como crente, eu confesso isso, é dar a Deus toda a glória. Eu confesso, irmão, por isso que eu faço isso agora, porque eu lembro de uma época em que eu não dava a Deus toda a glória. Mas graças a Deus que eu fui instruído para dar a Jesus Cristo toda a glória da minha salvação, de todas as coisas boas que acontecem na minha vida. E eu não vou e não quero mesmo pegar nada do que é de Deus. E o que é de Deus? É tudo. É tudo. Faça isso. Porque Ele espera que nós o façamos. O que nós possamos dar a Deus, senão glórias. E mais glórias. E mais glórias. Glorifique a Deus, irmãos. Especialmente pela salvação. Pela maravilhosa regeneração que nos fez entender o Evangelho de Jesus Cristo, pela qual nós temos hoje essa viva esperança, da qual estamos estudando em 1 Pedro, esperança que não pode murchar. Estamos guardados com